Que a graça, o amor de nosso Deus em Cristo Jesus, acompanhado pelo cuidado, pela proteção, pela luz do Espírito Santo em nossas vidas, nós queremos meditar na Santa Palavra do nosso Deus, baseado nesse Evangelho que há pouco nós lemos. Um homem que buscava informações, uma mulher que buscava água, um homem que pedia esmolas. Nesse período de Quaresma, nós nos propomos a falar sobre alguns encontros. Encontros com Jesus, encontros transformadores, encontros que mudaram totalmente a vida dessas pessoas. E eles receberam, essas pessoas, muito mais do que elas imaginavam ou buscavam receber. Nicodemos vai até Jesus e recebe um novo nascimento. Uma mulher samaritana encontra Jesus e recebe a água da vida. Um cego de nascença, um mendigo, recebe de Jesus não somente a cura dos seus olhos, mas também pode ver e crer, confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E baseado nesse Evangelho, eu gostaria de convidá-los a pensar e a meditar sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é que Deus nos insere dentro da sua história. Deus nos coloca na história que é dele. E também Deus nos dá uma história para contar. Então, esse pequeno tempo que a gente vai ter aqui juntos, refletindo sobre esse texto, sobre isso. Deus nos insere na sua história e Deus nos dá uma história para contar. O primeiro versículo ele é muito interessante. Vocês têm aberto esse capítulo. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Aqui é interessante que Jesus vê alguém. Eu quero parar um pouquinho para a gente refletir sobre esse aspecto. Jesus vê alguém. Diante de inúmeras pessoas que estavam ali, Jesus vê esse cego de nascença. Não é tão simples a gente perceber as pessoas. Na verdade, se a gente for olhar pela nossa experiência, qual que é a maneira como a gente percebe as pessoas? Normalmente por aquilo que elas têm ou não têm, ou por aquilo que elas fazem ou não fazem. Essa é a regra em geral, a maneira como a gente percebe as pessoas. Conseguem imaginar isso? A gente visualiza as pessoas, a gente enxerga as pessoas ou porque ela tem ou não tem, ou por aquilo que ela faz ou não faz. Isso é muito comum quando a gente pergunta, o que você faz? Está perguntando um pouco da característica da identidade dessa pessoa. Mas é interessante que Jesus, nessa perspectiva, ele vê a pessoa nas suas angústias, nas suas dores, nos seus sofrimentos, nos seus medos. Um outro detalhe nesse texto que, quando Jesus ele vê, não é esse cego de nascença que vai ao encontro de Jesus. Como tem outros textos que acontecem pedindo por misericórdia, pedindo por cura, aqui nesse momento é Deus que vai ao encontro dele. Mas quando Jesus ele vê esse homem que tinha nascido cego, a gente tem uma reação dos discípulos. Perceberam isso no versículo 2? Os discípulos perguntaram, Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados do pai dele, dos pais dele? Interessante que, ao contraste, Jesus vê uma pessoa e os discípulos questionam quem é o culpado dele ser cego, se é ele ou seus pais dele. Duas coisas que eu gostaria de destacar aqui nessa perspectiva. Primeiro, talvez isso é inconsciente nosso, talvez a gente não percebe que também a gente tem dificuldade de enxergar as pessoas. Mas Jesus não vê um problema a ser resolvido.
mas Jesus vê uma pessoa com uma pessoa que sofre. E esse é o ponto que eu quero reforçar com vocês, que esse homem cego, mendigo, que ninguém se importava, que vivia marginalizado, fazia parte de uma história que Deus estava contando. Porque a resposta de Jesus, ela é muito interessante. A resposta de Jesus não é nem ele, nem os pais dele que são culpados pelos seus problemas, por ele ser nascido cego, mas foi para demonstrar o poder de Deus. Jesus não somente conhece a história que ele está contando, mas também é o próprio Senhor dessa história, que não começa com a queda em pecado, mas com a criação, e não termina ali, com este mundo, mas termina com a nova criação. E tudo que está no meio da criação, da nova criação, é um período da ação de Deus na vida do seu povo. E o foco aqui é Deus resgatando o seu povo da criação. Por isso, é interessante a gente observar que Jesus não somente vê esse homem, mas vai ao encontro dele. Por isso ele responde para os discípulos, não é porque ele é cego ou por causa dos pecados dele, ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para que as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, diz Jesus, eu sou a luz do mundo. Depois o que Jesus fez? Ele pegou, cuspiu no chão, pegou um pouco do pó e colocou nos olhos desse cego, pediu, vá lá no tanque de Siloé, lave. O cego foi lá, lavou o rosto e voltou vendo. E a gente se pergunta, mas quem é esse Jesus que tem condições de utilizar um pouco da criação da terra e transformar isso numa nova criação, ou seja, no poder milagroso? E a gente percebe a própria resposta de Jesus quando ele diz, eu sou a luz do mundo. E é interessante quando a gente lê o Evangelho como um todo, ele diz, eu sou a luz do mundo, a gente vai perceber que várias vezes o Evangelho de João, ele repete uma frase, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição. Várias vezes ele vai repetir. E no capítulo 8, a gente tem um dos versículos que diz, o próprio Jesus diz, antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. E na verdade, Jesus está dizendo aqui, já nesse texto, em todo o Evangelho, quem ele é. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Porque esse é um texto que remonta lá de Êxodo, capítulo 3. Quando lá em Êxodo, capítulo 3, Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão. Talvez vocês vão se lembrar desse texto. E o povo já estava vivendo como escravo há muito tempo, estava pedindo e clamando a Deus para ser libertado da escravidão. Deus chama Moisés e fala assim, olha, você vai lá libertar o meu povo, que está sofrendo, está clamando e pedindo por ajuda. E Moisés, o que ele diz? Quem sou eu para ir até o faraó e pedir para que libertar o povo de Israel? Quem sou eu para chegar até o povo e dizer, venha e siga-me? E o Senhor simplesmente disse, não importa quem você é, importa quem eu sou. Somente diga, o eu sou me enviou, ou te enviou. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele estava lá na criação, formando tudo o que existe. Aquele que estava lá na primeira criação, agora volta para restaurar a criação perdida. E ele vai dar vista a esse cego. Vai fazer com que ele veja novamente. Mas a gente sabe que o principal milagre não é esse cego poder ver, mas ele poder enxergar aquele que o criou, que o salvou, que redimiu e que promete um lar celestial. Isso ele faz não somente para essa pessoa, mas o objetivo de Jesus é abrir os olhos e o coração de todos nós, tanto dele, como de você, como de mim também. Infelizmente, hoje nós reduzimos a nossa vida muitas vezes com uma história de pecado e punição. Às vezes a gente se pergunta, será que isso está acontecendo comigo porque eu estou sendo punido
por alguma coisa que Deus fez, uma coisa que eu fiz para Deus? Será que de repente eu não tenho fé o suficiente e é por isso que eu estou passando por essa situação e essa necessidade? Percebem que muitas vezes a gente faz esse tipo de pergunta e questionamento? Se eu estou doente, o que eu fiz para merecer isso? A gente se faz essa pergunta, os discípulos fizeram essa pergunta, o que ele fez para merecer isso? E Jesus, ele responde, não, ele não fez nada. Não, nem ele fez, nem os pais deles fizeram. Mas o propósito de tudo isso está acontecendo para que o poder de Deus se manifeste nele. Muitas vezes não percebemos que Jesus vem ao nosso encontro para utilizar as situações que acontecem na nossa vida para demonstrar que nós fazemos parte dessa história, para que o poder de Deus se manifeste também nas nossas vidas e nas situações que acontecem ao nosso redor. Uma história que para nós começou no batismo e que continua até o dia que Deus nos chamar para vivermos com Ele. Uma história onde nós somos feitos filhos de Deus, porque Deus nos enxerga como pessoas que têm suas dores, suas angústias, como pessoas, mas não como objetos, ou muito menos como problemas para ser resolvido. Isso que eu acho impressionante nessa história. Jesus insere esse homem cego, marginalizado, mendigo, dentro da história dele, da história da criação, e dá uma história para ele contar. E olhando para esse evangelho, a gente vai perceber isso. Jesus começa percebendo esse homem, e a narrativa termina o homem percebendo Jesus. Jesus vai ao encontro desse homem, no fim, é esse homem que percebe Jesus e sabe quem ele é. Por isso, como é uma narrativa um pouco longa, vamos destacar alguns versículos, alguns textos que chamam a atenção disso. Depois que Jesus curou o homem, colocou um pouco de lama nos seus olhos e depois ele começou a ver, Jesus não aparece mais na narrativa. O homem agora vê, mas não sabe o que fazer. O que ele vê é que a sua vida agora está uma confusão, porque percebem que vários amigos ou pessoas que conheciam começaram a perguntar, mas esse não é um mendigo que costumava pedir esmola? Uns diziam sim, outros diziam que se parecia com ele. Logo que o milagre acontece e ele tem a possibilidade de ver, a sua vida começa a ficar e ser colocada em teste. Todo mundo questionando, todo mundo perguntando, querendo que ele recontasse e contasse essa história mais do que uma vez. Levaram para os fariseus. Olha, esse milagre foi feito no sábado. Então perguntaram, mas será que é de Deus aquele que faz um milagre no sábado? Como isso é possível? Como um pecador pode fazer milagres tão grandes? E ele sempre respondia, Jesus pôs a lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo. Ao ser perguntado, ele simplesmente dizia, ele é um profeta. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei quantas vezes eu acho que perguntaram para esse homem cego para recontar a história. Imagina se isso tivesse acontecido com vocês. Se um milagre desse tivesse acontecido com vocês e as pessoas que estivessem ao seu redor começassem a perguntar, mas o que aconteceu com você? E ele começasse a recontar a história. Foi Jesus colocou lama dos meus olhos e agora estou vendo. Ele me pediu, vá até o tanque de Siloé e lave. Ele é um profeta. Isso só pode vir de Deus. Quanto mais ele recontava essa história, mais ele percebia quem era esse que havia feito o milagre na sua vida, mais ele estava percebendo Deus. Quanto mais ele contava essa história, mais perto de Deus ele estava e mais Deus estava no seu coração e na sua vida. Isso que diz lá em Tiago, capítulo 4, cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. E no final, lá no versículo 30 e 31, então quando esse homem está pela segunda vez na frente dos fariseus, ele fala, que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença.
Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Percebem que no final, ele testemunha a respeito daquilo que havia acontecido na sua vida. E diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? Então expulsaram da sinagoga. Quando eles expulsaram da sinagoga, Jesus foi ao encontro desse homem cego e fez uma pergunta muito direta: você crê no Filho do Homem? E ele responde: mas quem é o Filho do Homem para que eu creia? E aí tem um detalhe que é muito interessante, porque Jesus responde: você já viu ele, você já ouviu, e agora está falando, mas era a primeira vez que ele estava vendo com os seus olhos, porque na primeira vez, que eles conversaram, ele era um cego de nascença. Jesus colocou a lama sobre os seus olhos, mandou até a fonte, e depois eles não se viram mais. Percebem que quanto mais ele contava aquilo que Deus havia feito na vida dele, mais os olhos da fé se abriram em seu coração. Então o que ele fez? Eu creio, Senhor, e caiu de joelhos. Esse homem, ele creu em Jesus, que é Jesus a luz do mundo, e agora a sua vida, essa vida nova em Jesus se tornou também a sua mensagem. As suas provações se tornaram o seu testemunho. Não sei se a vida desse homem se tornou mais fácil depois que ele começou a ver, depois desse encontro com Jesus. Não sei, a gente não sabe a continuação dessa história. O que a gente sabe é que depois que ele começou a ver, a sua vida foi muito questionada. Mas o que a gente sabe é que a partir desse momento, ele tem uma história para contar. A sua vida se torna um testemunho, e as suas tentações se tornam também forma de levar o nome de Jesus para outras pessoas. E aqui a gente vai perceber que 4 ou 5 vezes, em todas as situações que perguntavam o que aconteceu na sua vida, sempre ele falava: foi Jesus. Jesus também vem até as nossas vidas, não apenas para nos tornar parte da sua história, mas para nos dar uma história para contar, uma história para compartilhar. E esse encontro que nós temos com Jesus não significa que as nossas vidas vão ser mais fáceis ou vão ser melhores porque nós somos cristãos. O encontro que nós temos com Jesus e o fato de nós fazermos parte da sua história não quer dizer que a nossa vida vai ser melhor aqui. Talvez a gente vá passar por situações muito difíceis que a gente vai precisar enfrentar todos os dias, de ordem física, de ordem emocional, de ordem espiritual. Mas o fato de nós termos sido levados a nos encontrar com Ele, com o nosso Salvador, nós saímos daqui com uma história para contar. E tudo aquilo que acontece conosco, não é porque Deus está me punindo, ou porque eu fiz uma coisa que Deus não se agradou. Não, Deus se utiliza realmente dos nossos pecados, das nossas falhas, quando nós nos colocamos em arrependimento e pedimos perdão, para transformar isso em testemunho, em uma história para compartilhar, para que pessoas possam chegar a conhecer a nova vida em Cristo Jesus. Tem uma citação de Martim Lutero, que disse certa vez o seguinte: a principal obra que vem da fé é esta, que eu confesse com Cristo a minha boca, e se for necessário, testemunhe com meu sangue, arriscando até mesmo a minha vida. Eu sei que Deus não precisa das minhas obras. Eu faço a fim de confessar a minha fé, a fim de que outros também possam ser levados à fé cristã. Interessante que quando Deus vem ao nosso encontro, somos não somente lembrados que nós fazemos parte da história dele, mas que também nós saímos daqui com uma história para contar. Não porque Deus precise disso, mas no momento que a gente faz isso, nós levamos nosso irmão, as pessoas que estão ao nosso redor, a conhecer o Salvador Jesus Cristo nas suas vidas, para que elas também
tenham uma história para contar. A minha oração é para que o nosso Salvador utilize as situações que acontecem na vida de vocês. Algumas são alegres, outras são mais difíceis. Mas Deus não está punindo vocês, e Deus não vê você como um problema, como algo que precisa ser consertado na sua vida. Mas Deus quer utilizar as coisas que acontecem com você, para que isso se torne uma história para contar. Não uma história qualquer, mas uma história da nova vida, de como nós fomos salvos em Cristo Jesus, e como Cristo, Ele age e continua agindo na vida de todos nós. Que o bondoso Deus continue abençoando, fortalecendo, amparando a cada um de nós. E se nessa caminhada vivenciarmos dificuldades, sermos tentados a desistir, que possamos permanecer fiel àquele que tem nos dado tudo, aquele que tem nos dado a vida e a vida verdadeira. Amém. Nos colocamos em pé. Encontros com Jesus são encontros que transformam a nossa maneira de ser, agir, nossa maneira de pensar. Que possamos sair daqui com a boca e com o coração cheios dessa mensagem transformadora e que renova as nossas vidas e corações. Amém. Pode sentar.